Eu converso agora com a médica Isa Mello, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora, de acordo com o Hospital do Câncer de São Paulo, 1 em cada 4 mulheres brasileiras estão contaminadas pelo HPV. Esse é um índice assustador, é verdade isso? É verdade. Então, inicialmente, boa noite, Guilherme. Boa noite, prazer claro. estar aqui. E realmente é um índice que assusta. A incidência no mundo todo do HPV é muito alta. Tanto que cerca de 80% da população sexualmente ativa está contaminada por HPV. Só que o HPV, ele é um vírus banal. Ele pode causar câncer, sim, causar lesões, verrugas, mas em princípio ele é um vírus que desaparece com a própria imunidade da pessoa. Tá? Cerca de 1% de toda essa multidão imensa de pacientes, homens e mulheres que estão contaminados por HPV, menos de 1% irá desenvolver algum tipo de doença. Agora, e como é que se chega ao diagnóstico? Essa é uma pergunta pelo Twitter do nosso telespectador Daniel Rezende. Quais são os exames que detectam a doença? A doença no homem, a verruga genital, tanto em homem quanto mulheres, podem ser vistos a olho nu. Não é? Mas existem lesões que são lesões que ficam brancas, mas elas não sobressaem. Então são lesões que mais difícil diagnóstico. Mais difícil na mulher, porque elas incidem no colo de útero, que é uma região em que esse vírus pode provocar câncer. Então o diagnóstico deve ser feito pelo Papa Nicolau, inicialmente. Que é aquele exame que todas as mulheres devem conhecem fazer, e devem fazer sempre no ginecologista. Exatamente. E também pela colposcopia, que é um exame que você observa o colo do útero com uma lente de aumento, e por testes biomoleculares também se faz o diagnóstico. A nossa telespectadora Raquel Bacelar perguntou pelo Facebook: o HPV realmente causa câncer de colo de útero? Nós estamos falando exatamente sobre isso. Quanto tempo leva para ele se manifestar? Tá certo. O HPV, ele causa câncer do colo do útero, mas a mecânica aí é um pouco curiosa. É como se nós quiséssemos fazer um bolo de chocolate. Se fazer um bolo de chocolate, o chocolate, no caso o HPV, é essencial. Sem chocolate não se faz o bolo. Mas só o chocolate também não faz o bolo. É necessário que nós tenhamos farinha, leite, ovos, que no caso da doença e do câncer do colo do útero, são os chamados cofatores. Então a mulher não basta só ela ter o HPV, porque o HPV pode desaparecer. Mas é preciso que ela tenha os outros cofatores, né, que são os outros ingredientes do bolo, vamos dizer assim. Entre esses cofatores, o principal deles é a multiplicidade de parceiros. A menina que começa vida sexual ativa muito cedo e que troca muito de parceiro, o que é muito comum entre as nossas jovens e as nossas adolescentes. Né? Outro cofator importante seria uma baixa de imunidade. Uma pessoa que tem um diabetes descompensado ou até um HIV, uma doença que mexe com o sistema imunológico, né? Cai o sistema imunológico. Então, essas pessoas estão mais sujeitas a terem o câncer do colo de útero. E o diagnóstico, do diagnóstico até o possível início da doença, né, do HPV, até um câncer declarado, leva-se em torno de 8 a 10 anos. É um período longo, quer dizer, Muito dá longo. tempo de correr atrás, procurar o médico e se prevenir. É verdade. Ou não se prevenir, mas pelo menos se tratar, não é? É verdade. Agora, a doença se manifesta, a gente viu naquele Explica, aquela reportagem que a gente mostrou há pouco, não apenas na área genital, né? Que outros sinais as pessoas podem perceber? Tá. O HPV, ele faz parte de uma grande família de vírus, que causa inclusive verruga nas mãos, nos pés das crianças, né? E causa também um outro tipo de doença chamada papilomatose laringeia em crianças, que é uma doença extremamente grave, não é causada por HPV de risco para câncer, é o HPV de baixo risco, mas que leva essa criança durante toda a vida a ir sempre ao médico para fazer cirurgia, porque ataca as cordas vocais, a laringe. Então há que se fazer retirada sempre, porque aquilo ali cresce como uma verruga. Então é uma das doenças que, apesar de não ser malignas, causadas pelo HPV, mas que traz um prejuízo enorme
para a sociedade e para quem tem a doença. Isso significa que a doença pode ser transmitida não apenas por contato sexual. É verdade, é verdade. Que outras formas as pessoas... Aí, no caso da papilomatose laringeia, seria mais por uma herança materna, quer dizer, uma transmissão feto-materna, em que pese isso ser muito raro, né, extremamente raro, então as mulheres não têm que ter medo, porque é raríssimo e depende de uma imunidade deficiente também desse feto e dessa criança que nasce, né? Isso pode acontecer. A transmissão é o que nós chamamos de transmissão vertical. A gente viu, nós mostramos aqui no Repórter Brasil, há alguns dias começou no Distrito Federal a vacinação de meninas de 11, 12, 13, 14 anos, no princípio da adolescência, justamente para prevenir, né, o HPV. Essa vacina é eficiente? A senhora recomendaria para pessoas de mais idade que isso, para jovens de 20, 20 e poucos anos? A vacina é extremamente eficiente. Ela vem sendo pesquisada e utilizada há mais de 10 anos, né? E o Brasil foi pioneiro no estudo dessa vacina, né? E agora, Brasília, o Distrito Federal, né, uma forma brilhante, né? Eu não tenho nenhum envolvimento com o governo, então fico muito à vontade de falar nisso, né? O governo do Distrito Federal está aplicando esta vacina, né, na rede pública para menina, rede pública e particular, né, num convênio com a Secretaria de Educação, vai fazer a vacina nas meninas entre 11 e 13 anos inicialmente, né, e depois de algum tempo dessa primeira dose de vacina, vai começar a fazer a partir de 11 anos. Moças de 20, 20 e poucos anos e homens podem ser vacinados? Moças de até 26 anos seria o ideal, porque estão com a imunidade muito melhor, né? Respondem melhor a essa vacina, podem ser vacinadas e homens também. Mas nós temos que ter mais estudos para saber da eficiência realmente dessa vacina em homens, se compensa o risco-benefício. Muitíssimo obrigado, senhora, e uma boa noite. Eu é que agradeço, Guilherme. Boa noite.